Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos trazer aqui uma notícia escrita por John Feng, do site Newsbreak, onde ele está nos contando que uma milícia marítima da China teria invadido uma ilha controlada pelas Filipinas no mar da China Meridional. Inclusive, mais adiante aqui nesse mesmo vídeo, eu vou mostrar para vocês uma imagem desta ilha para que vocês entendam o quão importante elas são. São muitas as ilhas que estão localizadas no mar da China Meridional, todas elas muito pequenas, algumas sendo construídas artificialmente, mas elas terão no futuro uma importância fundamental na disputa que muito possivelmente nós veremos acontecendo no mundo. Então vamos por partes, vamos começar aqui mostrando como este gigante chinês tem se movido lenta, mas consistentemente. Então, segundo essa matéria aqui da Newsbreak, cujo texto é originalmente da Newsweek, disse, aliás, está constando aqui que as Filipinas, nessa semana, disseram que continuam rastreando dezenas de navios de pesca chineses que possuem aí instrumentos de ataque e defesa e que estão em torno de uma ilha disputada no mar da China Meridional, parte dos esforços da Zona Cinza de Pequim para reivindicar áreas abrangentes nas águas ricas em energia. Mas não é só por conta de energia. Vocês sabem que aqui no Brasil as águas são muito importantes porque há muito petróleo abaixo delas. Não só isso, há toda a atividade de pesca. Vocês lembram inclusive aquele incidente que aconteceu com um navio brasileiro de pesca que acusou de que um navio chinês o teria abalroado, que teria levado eles a pique, se não fosse a presteza e a destreza do piloto, do capitão do navio brasileiro que conseguiu escapar de lá. Mas enfim, aqui então eles estão dizendo que haveria energia. Então pode ter gás, petróleo abaixo da água, então você ter uma ilha facilita muito a extração, Mas não é só isso, vocês vão ver o que de fato é a importância dessas ilhas. Eles estão dizendo que essa atividade que agora está se tornando cada vez mais comum, desse assédio, segundo a notícia aqui, segundo a matéria, a gente não está lá para saber se é ou não é, mas segundo a matéria é um assédio cada vez mais comum às ilhas da região, não só ilhas filipinas, mas outras. Então quer dizer que está ocorrendo realmente uma preparação para algo muito maior. Pequim afirma um direito histórico sobre o mar da China Meridional e todas as suas características associadas, mas suas ambiciosas reivindicações marítimas e territoriais foram rejeitadas em 2016 por um tribunal arbitral em Haia por violar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, da qual a China é signatária. É interessante que Haia negue para a China esse direito histórico, talvez até tenha razão de negar, mas aqui no Brasil eles dão o direito histórico de terras indígenas, por exemplo, ameaçando de que alguns agricultores que compraram, que obedeceram à lei de mais de um século atrás, quando os ancestrais compraram a terra, e às vezes nem um ancestral daquele agricultor, isso foi passando de mão em mão e hoje se contesta essa propriedade aí por conta de um tal direito histórico. Então, para a China não vale, mas aqui no Brasil vale. É lógico que a Haia não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui no Brasil, mas para ver como a justiça no mundo ela é sempre feita aí com dois pesos e duas medidas. E dois pesos e duas medidas são coisas abomináveis. Enfim, os líderes da China rejeitaram o veredito de Haia desde então, levando a tensões com os Estados Unidos, que disseram estar comprometidos com a liberdade dos mares. Já falei várias vezes, para quem é inscrito aqui no canal, que para os Estados Unidos não interessa a China dominando o mar da China Meridional, porque se o gigante asiático conseguir abrir todas as portas para o mar, ficará difícil para os Estados Unidos contê-lo. Então, para os Estados Unidos é bom que as Filipinas permaneçam com suas ilhas, que Taiwan permaneça independente, que o Japão continue como está, para tentar ter portões marítimos de contenção da China, enquanto que a China diz que
enquanto ele diz que está comprometido com a liberdade. Na verdade, nessa briga aí, não quero dar razão para ninguém, mas a verdade é que nós estamos vendo se refletir no mar da China Meridional a briga entre Estados Unidos e China, só isso. Os barcos de pesca sem identificação que permaneceram no mar territorial de 12 milhas náuticas da ilha controlada pelas Filipinas na segunda-feira estavam conduzindo uma forma de assédio, disse uma autoridade filipina à imprensa local. E aí eles não acusam diretamente o governo chinês, eles dizem que é uma espécie de milícia marítima, de pescadores mercenários que operam sem identificação clara. Então eles dizem que o número deles é desconhecido e que Pequim nega oficialmente qualquer afiliação com suas ações. É igual à Rússia. A Rússia também não nega uma ligação direta com o grupo Wagner. Nega, e ao mesmo tempo eles estão hoje lá na Ucrânia e nós vemos aí o que o Prigozhin, que seria o líder do grupo Wagner, tem de poder. Então é normal, né? Os países fazem isso mesmo, aquilo que eles não podem fazer oficialmente acabam às vezes fazendo extraoficialmente. Mas o que eu queria mostrar para vocês, vamos ver se eu acho aqui mais facilmente, depois nós voltamos aqui. Eu queria mostrar essa ilha aqui para vocês. Olha só, veja como ela foi remodelada, né? Como ela está aqui bem aprumada, digamos assim, né? Eles jogaram toda a pedra aqui no entorno, eles desenharam mesmo a ilha, né? Tiraram o relevo dela, fizeram ela mais plana e cortaram ela com estradas. Nós vemos aqui um aeroporto, então você imagine, uma pista de pouso, aliás, né? Você imagine o quão importante é uma ilha dessa numa disputa pelas águas, porque digamos que a China efetivamente conseguisse dominar a maioria das ilhas, ou quem sabe todas as ilhas do mar da China Meridional. E aí os Estados Unidos tentassem conter ela, mesmo assim, sem deter ilhas. Seria praticamente impossível, porque ao mesmo tempo, como é que os Estados Unidos poderia fazer isso? Ele teria de trazer ali na região porta-aviões. Só que um porta-avião, por mais que ele seja altamente eficiente, por mais que ele seja algo ultramoderno, como são os dos Estados Unidos, né? Por outro lado, eles são, obviamente, ainda afundáveis, enquanto que uma ilha não é afundável. Mas ela pode sofrer um ataque aí que inviabilize ela. Com certeza, só que por outro lado, as pessoas que estão nela podem se esconder dentro de bunkers, né? Então elas podem sobreviver e retomar o uso dela de alguma maneira assim que possível. Então, você veja aqui toda a infraestrutura que uma ilha dessa pode conter, uma pista de pouso, a moradia do pessoal, aqui tudo em terra firme, né? Com certeza há milhares e milhares e milhares de litros de combustível que podem ser utilizados a qualquer momento. Tudo isso é possível também dentro de um porta-aviões, mas obviamente que não na mesma quantidade que uma ilha pode conter. Agora você imagine, se uma ilha dessas já possui toda essa capacidade, imagina as centenas de ilhas, todas elas prontas e preparadas para isso. A desvantagem da ilha em relação ao porta-aviões é óbvia, o fato dela ser fixa, né? Então o porta-aviões é deslocável. Mas os navios que atracam nela, né, que podem atracar, por exemplo, numa baía dessa, que dá uma certa segurança. Os navios que atracam nela e os aviões não estão fixos, né, então eles podem sair para missões, né, caso esteja ocorrendo aí um ataque na região. Então, é só para vocês verem, né, a grande vantagem que é isso aqui. Praticamente nenhuma tecnologia é utilizada, né, para manter ela, a não ser aquilo que uma base militar qualquer poderia utilizar também. Então, o presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., convocou o embaixador da China e apresentou protestos diplomáticos sobre o incidente, que disse que não ser o suficiente para invocar o pacto de defesa do país com os Estados Unidos. No início de fevereiro, em resposta às crescentes tensões regionais, o governo de Marcos Jr. anunciou um acordo para expandir a presença militar dos Estados Unidos nas Filipinas, concedendo acesso a 9 locais em todo o país, incluindo locais adicionais próximos a Taiwan.
Eu até me pergunto, eu não lembrei de investigar isso antes, se esse Ferdinand Marcos Júnior tem alguma forma de parentesco com portugueses, porque os portugueses estiveram por lá, né, na época das grandes colonizações, da expansão da Europa. Eles passaram pelas Filipinas também, por toda a Ásia, né, de uma maneira geral, pelo mundo inteiro. Então talvez aí pelo nome tenha algo. É presidente então daquele país, né? Já o Lindsay Ford, vice-secretário adjunto de defesa do Pentágono para o sul e sudeste da Ásia, disse em um evento de think tank do Hudson Institute em 2 de março que Washington e Manila manteriam discussões nos próximos meses para avaliar conjuntamente a necessidade de infraestrutura adicional nos locais. Então eles pretendem colocar algo aí para tentar defender as ilhas, né? Vamos ver o que vai acontecer, nós vamos continuar acompanhando. Parece assim que os Estados Unidos está evitando ao máximo, né, se envolver nisso. Eles já fizeram algumas simulações, né, mostrando que eles venceriam uma disputa com a China, mas sairiam muito enfraquecidos, né? Então, eventualmente, países que não estivessem diretamente coligados com essa situação, se pudessem se manter neutros, sairiam depois fortalecidos disso tudo, porque obviamente que se esses dois titãs se enfrentassem, né, eles destruiriam muito da infraestrutura um do outro. Isso não ficaria adstrito, penso eu, apenas às ilhas, né? Isso acabaria refletindo nas maiores cidades dos países. Então, dificilmente eles vão deixar algum país consideravelmente grande de fora de uma terceira guerra mundial, porque se eles se obliterarem uns aos outros, aquele que ficasse de fora acabaria se libertando de qualquer tipo de pressão de um desses dois gigantes. Vamos citar o Brasil diretamente, né? O Brasil poderia então talvez acabar liderando o mundo após algo assim. Inclusive há pessoas que dizem, né, que o destino do Brasil é esse, né? No caso de uma terceira guerra mundial, é reerguer o mundo. Existe essa profecia. Eu não acredito muito nisso não, mas enfim, cito, né, para quem não conhece. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.